Que situação estranha. Quando a gente trava e não consegue avançar e nem retroceder. Eu continuava meu caminho com a minha mão no bolso, segurando o cabo da carambite, enquanto minhas pernas se encontravam pesadas e meus joelhos pareciam moles feitos gelatina. Algo parecia dizer em minha cabeça que eu estava correndo perigo, mas desta mesma forma que me alertava, parecia me atrair para dentro daquelas ruínas. Um sentimento de raiva acabou me tomando. Será que a neguinha estava ali? Estaria ela ferida ou morta por alguém ou alguma coisa? E se quem tivesse rosnando a tivesse ferido? Com muito esforço eu dei o primeiro passo. O segundo passo veio em seguida. Uma coragem vinda, sabe lá de onde? Estava combatendo essas ondas de opressão e me empurrando para a frente. Cada passo que eu dava e adentrava mais aquelas ruínas, eu ouvia outros rosnados e também sons de espasmos. Um fraco cheiro de carniça pairava lá dentro. Erguia os olhos aos céus pedindo força e proteção. Os lábios se moviam em silêncio e a lua cheia reinava plenamente. Quanto mais eu adentrava, eu percebia o som de algo que parecia se arrastar por dentro daquele lugar completamente imundo, enquanto um misto de sentimentos me atraía para dentro daquele lugar. O universo me mandava sair dali, visto que aquela casa já serviu para tóxico-humanos se intoxicarem. A sujeira do lugar não me impressionava. Sendo como for, algo ali era a causa da desarmonia. Meu relógio de pulso bipou. A luz acendeu e por 3 segundos, com uma rápida olhada eu vi as horas. Passavam das 1 da manhã. Neste momento ouvi um som próximo, como se alguém tivesse dado um murro na parede. Eu não sabia mais por que eu estava ali, então apertei com força o cabo da faca. E como a outra mão se encontrava livre, tentei pegar o meu celular. Eu alternava o olhar para dentro dos cômodos da casa e também para a tela do meu celular. Eu tentava desbloquear a tela, mas errava a senha. Eu precisava acender a lanterna. A primeira impressão que tive foi que algo tentava se apoiar nas paredes, como se estivesse tentando se levantar. Tão logo consegui acender a lanterna do celular. Com a mão ainda bastante trêmula, tentei segurar o celular à frente. Caminhando, segui com o celular iluminando o caminho e a carambite na outra mão. Então cruzei a primeira porta. A sensação de opressão naquele instante só aumentava. Um cheiro de podridão pairava, misturado com um mofo e estranho cheiro de carne. Aquele cheiro de ferro que sentimos ao cheirar sangue. Podia sentir o gosto no ar. 1000 coisas se passaram na minha mente.
A planta de meus pés formigavam. Foi então que acabei ouvindo uma forte respiração ofegante, que parecia se misturar ao som de um rosnado rouco, vindo de um peito carregado. Nessas horas começamos a ter fé, e a mente busca lembrar de como pedir proteção ao divino. Eu intercalava os passos e apontava a lanterna para o caminho por alguns segundos. Segui caminhando lentamente, quase chegando à porta que levava a uma espécie de interseção que outra hora conduzia aos quartos, ao banheiro, à copa e à cozinha daquilo que um dia havia sido uma casa. As pancadas na parede não paravam, mas agora eu já conseguia perceber que aquilo estava perto de mim, separado por apenas uma parede. Maldição! Por que não saio desse inferno de lugar? Os latidos continuavam vindo de todos os lados de fora da casa. O sentimento de opressão estava quase me deixando louco. E para piorar, minha garganta ardia e a minha boca se encontrava completamente seca. Sintomas típicos de uma situação de perigo. Somente ergui a faca, a deixando na altura do meu peito. O vento da madrugada trazia aquela brisa gélida e gourenta que fazia doer meus ossos. E o som da pesada respiração daquilo se aproximava ainda mais. Naquele trecho em que eu me encontrava, o telhado da casa havia cedido ao tempo. A lua banhava com sua luz prateada o caminho. Com muito custo coloquei o celular no bolso sem tirar os olhos do caminho à frente. Um som nojento de lambidas se fez ouvir. E o cheiro de carne podre se somava a um tênue fedor relembrando o cheiro de canil sujo. Urina junto ao mofo faziam minhas narinas arderem. O som nojento de lambidas se fazia ouvir. A situação piorava cada vez mais. Naquele momento eu pensei comigo mesmo. Maldição! Que mania de herói é essa? Eu nem sei se a neguinha está aqui. Então dei os últimos passos arrastando o corpo como se fosse chumbo. Então, centímetros antes da entrada que dava acesso ao quarto, agora eu ouvi alguns espasmos e o som de algo que se coçava com força e se sacudia. O que estava do outro lado possuía uma respiração forte e ruidosa. Então lentamente me aproximei. Em meio ao teto que caiu e banhado pela luz da lua estava a besta. A cabeça lupina estava virada para trás, tentando abocanhar algo nas costas. Seu corpo possuía como tufos de pelos por todas as partes em uma cor esbranquiçada. O que estava ali parecia se encontrar em plena mutação, pois seus braços e mãos ainda se encontravam em sua forma humana. Aquele ser parecia estar sujo com seu próprio sangue. E havia pedaços de roupas estraçalhadas por todos os cantos. Eu nunca tinha visto nada tão horrível, atormentador e repulsivo. De repente aquilo fungou e fungou de novo longamente. Parecia ter sentido meu cheiro, o cheiro do medo ou qualquer outra coisa. Aquele ser lentamente começou a virar a sua cabeça. Então seus olhos amarelos vivos e brilhantes se fixaram em mim. Por alguns segundos aquela criatura me encarou e lentamente foi se erguendo e se deslocando até a minha direção. Neste momento meu corpo, por puro reflexo, acabou me levando a dar alguns passos para trás. A criatura abriu a boca mostrando seus dentes pontiagudos e parecia lamber os beiços. Com certeza aquele ser iria disparar na minha direção. Podia-se perceber que ele não estava acostumado ao seu corpo, pois ainda flexionava e alongava os braços e os dedos. Agora não teria volta.
Eu estava ali, cara a cara com um lobisomem, cuja distância diminuía cada vez mais. De súbito ele avançou agilmente em minha direção, e por puro instinto girei o meu corpo de lado, dando um passo lateral. Aquilo passou por mim, chocando-se com a parede. Rapidamente ele virou-se rosnando. Meu corpo já não tremia mais. O instinto de sobrevivência começava a produzir adrenalina em meu corpo, e com isso também despertava os sentidos. Eu sabia que naquele momento eu me encontrava em uma situação de vida ou morte. Mais uma vez, ele investiu novamente. Desta vez ergueu a mão para desferir um golpe. Então antecipei o seu movimento, bloqueando no alto com o meu braço. Então, por uma fração de segundos, ele ficou de costas para mim. Avancei com a faca e consegui cravar em seu peito por debaixo da axila esquerda. A faca em forma de meia-lua entrou com muita facilidade. Foi certeiro. Apenas uma estocada profunda e rápida. O lobisomem começou a se debater caindo sobre o chão. E foi então, neste momento, que eu corri para fora daquele antro em ruínas. Com a roupa completamente suja de sangue, corri pela rua. Então, logo que cheguei em minha casa, abri o portão e olhei para trás antes de fechar, mas não vi nada. Percebi que naquele momento os latidos haviam cessado. Então, depois de adentrar minha casa, procurei um rosário que havia por ali e fiz uma oração que vovó havia me ensinado. Foi a primeira e a única vez que vi um licantropo, e até hoje lembro do cheiro esquisito. Pelo visto, ele havia acabado de assumir aquela forma medonha. Por muitas vezes ainda ouço os cachorros ao longe. O lugar onde acabei confrontando o lobisomem já não existe mais. Mas confesso a vocês que ainda tenho um certo receio com a noite, pois quem saiu ferido naquela luta não fui eu. Cordiais uivos a todos. Boa noite.